Olá, irmãos, paz de Cristo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, Romanos capítulo 13, verso 1, verso 2. A Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. Romanos 13, verso 1 e verso 2. Então, ali há uma orientação. Lógico, uma carta de Paulo aos romanos, àqueles que faziam profissão de servir a Jesus Cristo, ao Evangelho em Roma, os que se converteram ali. E Paulo diz então que todos nós deveríamos ser sujeitos às autoridades. Se toda autoridade foi instituída por Deus, o juiz, ele foi instituído por Deus. Se o juiz foi instituído por Deus, ele tem autoridade para isso. Então, quando o juiz ele pega um documento em mãos, ele lê o documento e ele assina o documento, esse juiz tem autoridade para dizer sim ou não. Embora muitas das vezes o julgar do juiz é injusto, porque o juiz humano, ele é corruptível, ele se corrompe, e muitas das vezes ele é um juiz corrupto, diferente do juiz do céu, nosso Deus que é justo, julga corretamente. Deu para você entender até aqui? Então vamos para divórcio, casamento. Ah, irmão, mas a Bíblia não, você está compreendendo totalmente errado. O que Deus odeia é repúdio e não divórcio. Porque o divórcio tem uma autoridade instituída por Deus, por detrás, que analisa os fatos, o caso, e dependendo da situação, ele chama para conversar. Percebendo que não dá, então ele fala, então está aqui o divórcio. A partir do momento que você tem divórcio em mãos, você está livre para se casar de novo. Não tem o divórcio. Opa, então você está fazendo aquilo que Cristo ensinou. Quem casar com você que é repudiado ou repudiado, comete adultério. Por quê? Porque você não divorciou, você continua ligado a outra pessoa. Quando, no início de tudo, Deus diz que não é bom que o homem viva só, e Deus então faz uma ajudadora para Adão, e o texto lá em Gênesis diz, que o que Deus uniu não separe, pois o homem. Não é que há uma lei ali para que ninguém se separe, é proibido se separar, não. É como se fosse uma orientação dos céus, e Jesus depois repete isso. O que Deus uniu não separe, pois o homem, Separação é complicada. Separação, rapaz, envolve muita coisa, ainda mais quando tem criança. Então a orientação dos céus é que você se case e não se separe. Porque se você de fato se uniu através de Deus, se você compreendeu que foi Deus que preparou o seu casamento, para que você vai se separar? Lute com todas as forças, vá até o final para não se separar. Agora, se você lutou, já fez de tudo, aí entra lá nas cartas de Paulo à cidade de Corinto, aos Coríntios, capítulo 7, que Paulo vai falar sobre casamento. A orientação de Paulo, pregador dos gentios, que somos nós, é a seguinte, quando ele fala de matrimônio. Se você está casado com alguém, e essa pessoa, mesmo não sendo cristã ou cristão, sei lá, vamos tirar do campo evangélico. Se essa pessoa consiste, ou ela deseja, ela quer estar com você, não se separe. Mas se essa pessoa está contigo, mas essa pessoa, você puxa para um lado, ela puxa para o outro, ela é totalmente aversa a você, ela discorda de você, ela não olha para você como Sara olhava para Abraão e não chamava de esposo, chamava de meu senhor, ou vice-versa, você com sua esposa. Se você trata a sua esposa como se fosse um animal, não tem carinho, não tem respeito, não ama, aí eu vou te fazer uma pergunta. Para que você vai ficar junto? Para que você vai se casar? Para que você vai permanecer? Se o julgo é desigual, se a pessoa que está contigo não está sujeita à servidão, se ela não te respeita, você não respeita. Aí Paulo vai falar assim, se há um julgo desigual, entenda que Deus os chamou para a paz e não para a guerra. Aí a pessoa vai, por causa de um contexto, de um texto sem um contexto, sem saber o porquê que Cristo falou determinado tipo de coisa. Porque em Malaquias Deus não diz divórcio, mas sim repúdio. Repúdio é abandonar sem dar carta de divórcio, sem liberar a pessoa para estar livre para outra pessoa.
que Deus odeia, a pessoa não compreende nada disso, faz uma bagunça e diz, não, mas a Bíblia diz que eu não posso me separar, e se eu me separar, que temos... Irmão, não tem nada a ver o que você está lendo ou compreendendo. Por isso que Paulo, o pregador dos gentios, lá no capítulo 7, 1 Coríntios, ele vai orientar que se a pessoa consiste em estar contigo, se a pessoa não tem julgo desigual, se ela é unha em carne contigo, vocês dois estão juntos, então vai se separar para alguma coisa, oração, seja o que for, comum acordo, conversem. Vou fazer um jejum, oração por tantos dias, ou vou viajar por causa de trabalho. Tá legal? Tudo ok? Tudo ok. Então vai lá e faz. Mas volta logo para que o diabo não entre na falta de continência de você. Ou seja, se o casal está unido. Agora, se há divisão, se há problema, se há contenda, se há guerra, para que vocês vão estar juntos? Se a pessoa não concorda em nada, se a pessoa é contrária ao que você quer fazer. Irmão, em nome de Jesus. Aí entra o juiz legal, Romanos capítulo 13, a autoridade instituída por Deus, você vai levar isso até um juiz, de forma legal, correta, sem querer ver o mal do seu cônjuge, do próximo, e entrar com um divórcio. Brigas, ameaças de mortes, ninguém trata ninguém bem. Pelo amor de Deus, desse jeito não dá. Casamento é como eu com Deus e Deus comigo. Fidelidade, amor, paz. Eu amo, ele também me ama. Eu não sou infiel a ele também não é infiel a mim. Isso é casamento. Agora, se nada disso existe no seu relacionamento, isso não é casamento. Isso não é casamento. Casamento é outra coisa. O casamento, aí entra a orientação de Deus, do Senhor Jesus. Que o homem não se separe. Por quê? Porque é um casamento. Não é porque eu olhei para um outro rabo de saia, a mulher olhou para um outro homem, se agradou e vai me trocar, eu trocar ela por causa de desejos carnais? Não. Tá entendendo? Agora, brigas, falta de respeito, gritos, a casa não tem paz, é só guerra. O marido, quando está na rua, ama estar na rua porque dentro de casa é uma guerra, e vice-versa. As crianças estão sendo criadas num ambiente tóxico. Pelo amor de Deus. Vai até um juiz. O juiz é legal, autoridade instituída por Deus. Aqui, chama a pessoa em paz. Não dá mais. Tá aqui, vive a sua vida, eu vivo a minha. Deus nos abençoe. Tudo em paz. O que Deus não concordava e falou para Moisés, dá carta de divórcio aí, os homens estar trocando de mulheres porque simplesmente a mulher fez algo errado ou vice-versa. Não, aí é bagunça. Agora, se está vivendo num ambiente que a faca, o tiro está logo ali, meu irmão, vai logo ter um juiz e termina com isso aí, vai viver a sua vida, tá entendendo? Que Deus possa falar mais no seu coração no nome de Jesus. Deus te abençoe.